Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já te convidando aí a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e cara, se inscreve no canal, velho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Todos os dias temos conteúdo, temos análise, temos palpites e não dá pra você perder nada, por isso que é muito importante realmente a sua inscrição. Galera, tamo aqui sexta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, hein? Cuidado aí, hein, rapaz. Hoje é dia da galera ficar te sacaneando. Hoje é dia da mentira, dia 1º de abril, começando mais um mês. E começando mais um mês com muita análise, com muitos palpites, né, cara? Hoje temos rodada cheia, rodada com muitos jogos. Ontem tivemos a rodada mais curta, apenas 5 mais 5 ótimos jogos. Tivemos surpresas, mas também tivemos muitas das linhas indicadas batendo, cara. Vou passar por cada uma delas aqui. Mas antes, galera, eu tenho que lembrar vocês sobre a parceria do canal com o NBA League Pass, cara. Lá o League Pass, para quem não sabe, é a principal plataforma de streaming de jogos da NBA, velho. Lá você vai conseguir assistir todos os jogos da liga ao vivo e com a melhor qualidade. E se você se cadastrar no League Pass hoje, usando o link, tá aqui na descrição, você consegue 7 dias gratuitos, tá? Para testar a plataforma. Você assiste todos os jogos que você quiser de graça durante 7 dias. E depois desse período, se você quiser assinar o plano mensal ou anual, você ainda consegue um desconto especial, velho. Então não perde essa oportunidade, se cadastre hoje no League Pass e tenha esse serviço simplesmente maravilhoso à sua disposição. Fica aí a dica, fechou? Bom, galera, vamos começar passando pela rodada de ontem, tá? Tivemos 5 jogos, como eu disse, jogos muito bons. Começando aqui com o Detroit Pistons contra a Philadelphia 76ers, aqui foi uma grande surpresa, né, cara? O Detroit venceu o Sixers 102-94, grande vitória do Detroit, grande vitória do Detroit. O Sixers jogou muito mal, essa é a grande realidade. Obviamente eu acreditava na vitória do Sixers, que era o mais óbvio. Quem jogou na vitória do Pistons faturou quase 5 vezes o valor apostado. Se você fez alguma aposta no Pistons, comenta aqui, porque eu quero descobrir o novo milionário do Brasil, porque você ficou milionário aqui, meu irmão. Então, comenta que eu quero saber. Acreditava na vitória do Sixers, não foi uma boa, mas a linha individual que eu indiquei ontem do Embiid, né, cara, de duplo-duplo, né? 37 pontos e 15 rebotes, bateu maravilhosamente bem, cara. Então você que seguiu a dica e jogou no duplo-duplo do Embiid, conseguiu ter um bom resultado, fechou? Partindo para Hawks contra Cleveland, aqui foi um belo do win pra gente no vencedor, né, cara? Hawks venceu o Cleveland 131-107, como eu acreditei, e também tivemos um placar superior a 224,5 pontos, cara. Então, duas linhas maravilhosas aqui. Nets e Bucks, cara, que jogaço, hein? Brincadeira que esses dois times jogaram ontem, né, cara? A gente teve o Bucks vencendo 120-119 e eu acreditava na vitória do Nets, né? Acabei caindo do cavalo aqui, mas a linha de pontuação foi muito boa, né, cara? Acreditava num jogo com menos de 242 pontos e foi bem abaixo de 242 pontos, então ótima linha de pontos. E o Giannis Antetokounmpo fez a alegria da galera e teve um belíssimo double-double, né, cara? O duplo-duplo do Giannis que eu indiquei ontem, bateu 44 pontos e 14 rebotes. Quem seguiu essa dica conseguiu aí também ter um ótimo resultado. Indo para Bulls contra Clippers, a gente teve o Chicago vencendo o Clippers 135-130, como eu acreditava. Acreditei na vitória do Bulls e deu bom. Acreditei também no placar superior, 220 pontos, né, cara? E, velho, passou dos 260, irmão. Então, outra ótima linha e mais uma linha que bateu. Pontos do DeMar DeRozan. DeRozan ontem meteu 50 pontos. Jogou pouco, rapaz. Jogou pouco, menino, né? Meteu 50 pontos, rompendo por muito a sua linha, cara. Então, ótimo jogo aqui pra gente. E o último confronto da noite, né, cara? Utah Jazz contra Lakers. Utah venceu, como era esperado, né? 122-109. Acreditava na vitória do Utah. O placar, né, não foi abaixo de 225, como eu acreditei, mas a vitória do Utah foi maravilhosa. Olhando aqui algumas linhas interessantes do jogo, ó, pontos do Donovan Mitchell e rebotes do Rudy Gobert, eu não indiquei, mas são duas linhas que vira e mexe eu costumo apostar, então quem foi em linha de pontos do Mitchell e rebotes do Gobert deve ter ido muito bem, e pelo lado do Lakers, uma linha que a gente pode começar a ficar de olho, né, nessa reta final, pontos do Russell Westbrook, tá, cara? O Westbrook tem rompido a sua linha de pontuação nos últimos jogos, pode ser uma boa aí. Mas, cara, ontem foi uma rodada bem boa. Foi uma rodada bem boa, muitas linhas, né, cara, batendo.
Então foi uma rodada bem legal, eu gostei muito, vamos ver se na rodada de hoje, né, cara, com mais jogos a gente consegue ter um desempenho tão bom quanto. Mas antes, galera, deixa eu só lembrar vocês da parceria aqui do canal com a Betwinner, velho. A Betwinner é uma das maiores casas de apostas da América Latina e é parceiraça aqui do canal Switch Indica, cara. Lá na Betwinner você consegue apostar nos principais campeonatos esportivos do mundo, incluindo a querida NBA. E se você se cadastrar na Betwinner hoje, usando o link, tá no primeiro comentário fixado do vídeo, e o cupom SWITCH100, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, velho. Então não perde essa oportunidade, se cadastre hoje na Betwinner e tenha esse bônus maravilhoso. É 100% de bônus no primeiro depósito, cara. Muito bom esse bônus, tem que aproveitar, hein? Bom, galera, partindo aqui para as análises da rodada de hoje, muitos jogos e jogos que têm oportunidades bem interessantes, tá bom? Vamos começar aqui com Orlando Magic contra Raptors, né, cara? Jogo muito bom para Toronto, né? Toronto joga fora de casa, mas vem de uma sequência de 4 vitórias seguidas. Vai pegar o Magic, que vem de 4 derrotas e que, sinceramente, não disputa mais nada da temporada. O Raptors quer se consolidar como candidato, né, a playoff. Cara, sinceramente, não tem nem muito para onde correr. Vitória aqui do Raptors. Na minha visão, é um jogo que tem grandes chances, né, do Raptors ter uma vantagem de pelo menos 9 pontos. Por isso que eu vou nesse handicap menos 8,5. E, cara, Raptors e Magic, para mim, é jogo para mais de 217,5 pontos, cara. Se a gente for pegar os últimos jogos, a gente tem aqui o Magic com média de 222 pontos nos últimos 10 jogos e o Raptors com média de 220 nos últimos 10 jogos, cara. Então, acredito sim que é um jogo de pelo menos 218 pontos. Pelo menos, no mínimo, tá? Indo para o próximo confronto, Wizards contra Mavs, sinceramente é um jogo que também não tem nem muito o que analisar, né? É o confronto do terceiro do Oeste contra o 12º do Leste, mano. É muito difícil, né, apostar em algo diferente de vitória do Mavs, inclusive o Mavs vem de 3 vitórias seguidas jogando muito, cara. Aqui tem muito para onde correr. Vitória do Dallas Mavericks para mim, e assim como o jogo do Raptors, eu acredito num placar superior a 217,5 pontos, tá bom? Vamos partir aqui para Celtics e Pacers. Cara, esses primeiros jogos, para mim, tem favoritos muito bem claros. Por isso que eu não tô nem perdendo muito tempo aqui. Cara, terceiro do leste contra o 13º. Um vem de 2 derrotas, mas vinha de 3 vitórias seguidas. E o outro vem de uma sequência de mais de 5 derrotas seguidas, irmão. Tem o que falar, né? Um tá pagando 1,07 e outro tá pagando 9,50. Dá para saber quem que é o favorito nesse jogo, né? Tem nem muito para onde correr. Para mim, vitória do Boston Celtics aqui. Muito claro para mim que o Celtics vence, pelo menos é o normal acontecer. Pode acontecer zebra, como qualquer jogo, mas acredito no Celtão. E placar para mim, cara, abaixo de 225,5 pontos, cara. A defesa do Celtics é muito boa e eu não vejo esse jogo rompendo 220 pontos nem na bala. Por isso que eu vou aqui no placar abaixo de 225 pontos, tá? Indo aqui para Houston contra Kings, é um jogo que normalmente eu não apostaria, mas olhando o último confronto, foi um jogo equilibrado, mas o Kings venceu, cara. Para não passar em branco nesse jogo, vitória do Kings, eu vejo uma boa, acho que o Kings tem um time melhor do que o Rockets, apesar de todos os desfalques, eu ainda vejo o Kings melhor. E um placar acima de 230,5 pode ser uma boa, cara. São duas equipes que atacam sem freio e não tem defesas lá muito boas, então numa linha acima de 230,5 pontos, me parece o ideal para esse confronto, tá bom? Agora a gente começa a pegar uns jogos mais equilibrados, hein, cara? Grizzlies contra Suns, baita jogo. Primeiro contra o segundo do Oeste, ambos com sequências maravilhosas de vitórias, né? Phoenix, que já bateu o maior recorde de vitórias da história da franquia, tem tudo para engatar mais uma sequência de vitórias, e o Grizzlies ainda joga sem Ja Morant, mas estão jogando demais. É um jogo equilibrado na casa do Grizzlies, mas que eu tenho que ir no melhor basquete. O melhor basquete para mim é o do Suns, tá? O Suns tá embalado, todo mundo joga, Devin Booker, Ayton, Michael Bridges, Chris Paul, todo mundo joga, cara. Então, eu acho que o Suns leva vantagem nesse confronto. Eu vou no placar superior a 230,5 pontos, tá? Se a gente for pegar os últimos jogos das duas franquias, os últimos 10 jogos, que é o que eu gosto de analisar, a gente tem o Grizzlies com placares acima de 230, 232, né? E o Suns com 239, cara. Então,
é difícil, né, cara? São duas equipes que costumam ter placares altos, por isso que eu vou nessa linha acima de 230,5. E uma ótima dica no individual para mim é duplo-duplo do Chris Paul com pontos e assistências, cara. Chris Paul voltando muito bem, metendo 14, 12 assistências aí nos últimos jogos, jogando muito e enfrentando um Grizzlies que não vai, que eu não vejo tendo uma defesa tão individual assim no Chris Paul. Acho que o Chris Paul vai ter uma certa liberdade para distribuir muito passe, principalmente para o DeAndre Ayton. Por isso que eu vou aqui recomendar o duplo-duplo do Chris Paul, que, para quem não sabe o que é um duplo-duplo, é quando um jogador tem dígitos duplos em duas estatísticas, né? Pontos, rebotes, assistências, né? E vice-versa. Nesse caso, eu recomendo um duplo-duplo do Chris Paul em pontos e assistências. Fechou? Bucks contra Clippers, jogo bom, Bucks vindo de back-to-back, jogou ontem contra o Nets, jogo duro, é o segundo da conferência, pegando o oitavo do Oeste, né, cara? Bucks 2 vitórias seguidas, Clippers vem de derrota com Paul George disponível para o jogo interessante, na casa de Milwaukee, difícil apostar contra o Bucks, né? Muito difícil. Vitória do Bucks aqui para mim, handicap menos 6,5, tá? Não tô tão confiante assim no handicap, mas eu acho que pode ser uma boa jogar em pelo menos 7 pontinhos de vantagem aí pro Bucks, na minha visão. Placar para mim, cara, abaixo de 227,5 pontos, são duas ótimas defesas. Jogos do Clippers costumam ter placares mais baixos, né, cara? Se a gente for pegar aqui, a gente tem um Clippers tendo média de 226 pontos nos últimos 10 jogos, o Bucks tem média de 236. E sinceramente eu acho que é um jogo de um placar um pouquinho mais baixo. Vou aqui menos de 227,5. E no individual, sinceramente, cara, o Giannis está com a linha de 30,5 pontos, se eu não me engano, 30,1 pontos. É a linha aqui do Giannis. E sinceramente, cara, pontos do Giannis pode ser uma ótima, cara. Então você que está em dúvida em onde ir aqui no individual, pontos do Giannis Antetokounmpo para mim é uma ótima pedida para esse confronto. Vamos partir aqui para Thunder contra Pistons, um jogo difícil de se apostar, mas pelo que eu vi ontem do Pistons e pelo que o time tem jogado, para mim o Pistons é favorito, tá? Acredito que na vitória de Detroit contra o Oklahoma já largou a temporada de mão, não joga nada mais nessa temporada. Pistons também, mas o Pistons tem jogado melhor, né, cara? Tem dado mais de 30 minutos pro Kate Cunningham, pro Sadiq Bey, tá deixando os meninos jogarem, e esse talento individual do Pistons para mim é muito interessante. Para mim vence o Oklahoma hoje, e eu vou no placar superior 223,5. Linha desse jogo tá muito baixa para mim, acho que essa linha acima de 223,5 é muito boa, porque são dois ótimos não, né? São dois ataques que pontuam muito, porque basicamente não defendem, então vou aqui nessa linha superior a 223,5. Spurs contra Blazers aqui é o óbvio, né, cara? Um time tá pagando 1,07 e outro tá pagando 10 para 1. Sinceramente, cara, quem jogar no Blazers aqui e o Blazers vencer, amanhã é o novo magnata do Brasil. E, sinceramente, não tem como eu recomendar outra coisa que não seja a vitória do Spurs. Spurs vem de derrota, mas vem de 4 vitórias seguidas, e o Blazers vem de mais de 5 derrotas, mano. Muito difícil eu jogar aqui no Blazers. Vou jogar no Spurs, tá? Placar desse jogo, para mim, acima de 230,5 pontos. Acho que é o ideal para esse confronto. Um jogo aberto, dois ataques que pontuam bastante. Vou aqui no placar acima de 230 pontos. E no individual, para mim, cara, ótima oportunidade. Pontos, rebotes, assistências de DeJounte Murray, tá? É um jogo onde o DeJounte Murray deve ter uma grande liberdade, sinceramente. Não vejo o Blazers conseguindo limitar tanto o DeJounte Murray. E ele tem ótimas linhas e tem rompido suas linhas nos últimos jogos. Por isso que jogar aqui nas linhas de pontos, rebotes e assistências de DeJounte Murray me parece a melhor opção, tá bom? Vamos partir aqui para o penúltimo jogo, Nuggets contra Wolves, jogo muito bom. É o 6º contra o 7º do Oeste se enfrentando, Nuggets 3 vitórias seguidas, Wolves vem de 2 derrotas, o Wolves não tem jogado bem os últimos jogos. É um confronto bem bom, né, cara? Confronto bem bom. Os mesmos desfalques de sempre para as duas equipes. Cara, é um jogo difícil, eu vejo sendo um jogo equilibrado, mas eu acho que o fator casa e o fator Jokic faz muita diferença para o Nuggets, por isso que aqui vou de vitória de Denver, placar para mim abaixo de 239,5, tá? A linha desse jogo tá muito alta, eu vou na linha um pouquinho mais baixa.
abaixo de 239,5. E o individual para mim, cara, pontos e assistências do de Nikola Jokic. Para mim é o ideal para esse confronto. Se a gente for pegar aqui as linhas do Jokic, só para vocês terem noção, Jokic está com a linha de 26,5 de pontos e 8 em assistências, cara. Acredito que ele consiga romper sua linha de pontos pelo menos para 30 nesse jogo. Em assistências, eu acho que ele consegue pelo menos 9 a 10 assistências. É um jogo bom para apostar em triple-double dele também, tá? Mas, sinceramente, eu tô mais confiante na linha de pontos e assistências do que em triple-double em si. Por isso que para esse jogo eu recomendo pontos e assistências do Jokic, tá bom? E indo para o último confronto da noite, Lakers contra Pelicans, né, cara? Lakers vindo de 4 derrotas seguidas, Pelicans vindo de 2 vitórias. O último confronto entre as duas equipes, o Pelicans teve uma virada sensacional em cima do Lakers. Só que esse jogo tem 2 diferenciais, né, cara? Primeiro, LeBron, depois de perder 2 jogos seguidos, vai voltar hoje, pelo menos as informações, e Anthony Davis também deve voltar a jogar hoje. São 2 grandes reforços aí para o Lakers que precisa vencer, né, para chegar pelo menos ao play-in. Já o Pelicans está em nono, está na zona do play-in, o Lakers está perseguindo o Pelicans. Cara, sinceramente, pelo basquete jogado, o normal seria ir no Pelicans. Mas se a gente for pensar que o Lakers vai ter Westbrook, LeBron e Anthony Davis jogando de novo, e jogando em casa, cara, são muitos fatores que me levam a acreditar que o Lakers vence hoje, cara. Por isso que hoje eu vou em vitória do Lakers, tá? Vou num placar acima de 230,5 pontos, acho que vai ser um jogo bem movimentado. E no individual, cara, 2 oportunidades muito boas. Primeiro, pontos do LeBron James, obviamente, se o Lakers vence, provavelmente o LeBron vai ter uma pontuação acima de 30, então vou aqui em pontos do LeBron James. E uma outra linha que eu adoro apostar em jogos do Pelicans é rebotes do Jonas Valanciunas, cara. É uma linha que normalmente sempre bate. E mesmo tendo o Anthony Davis de volta, e vai ser um cara que vai dificultar a vida do Valanciunas, eu acho que o pivô do Pelicans consegue aí romper sua linha de rebotes, né, cara? Só confirmando aqui para vocês. Ele tem uma linha de 11,6, cara. Acredito que ele consiga pelo menos 12 rebotes nesse jogo. É um jogo bom, porque ele é o principal reboteiro, né? E único reboteiro do time do Pelicans. Então, todos os rebotes vão sobrar para ele. Por isso que para esse jogo, pontos do LeBron e rebotes do Jonas Valanciunas. Fechou? E bom, galera, esses são os palpites da rodada de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, né, como foi a rodada de ontem, quais são suas expectativas para a rodada de hoje, comenta aqui que é muito importante. E se inscreva no canal, cara. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Estamos com a meta de bater 3 mil inscritos agora. Então você que ainda não é inscrito, se inscreve aí pra gente bater essa meta maravilhosa. E amanhã a gente tá de volta, cara. Amanhã a gente tá de volta. Curtam aí só sexta-feira, dia 1º, dia, né? Como eu disse, dia da mentira. Então fica ligado que a galera vai te sacanear. Mas também é dia de pagamento. Sexta-feira, dia de pagamento, irmão. Hoje é dia de tomar uma, acho que dá para tomar uma. Hoje tá liberado. Hoje tá liberado. Um grande abraço para vocês, tá bom? A gente se vê amanhã, abração e boa rodada aí para todo mundo, hein? Tamo junto, galera.